Olá, mamães! Hoje eu resolvi fazer um vídeo especialmente para você, mamãe de primeira viagem. E nesse vídeo eu vou contar 10 dicas para você. Se você tem interesse de saber, vamos lá? Então, gente, dica número 1, mamães. O seu bebê, ele vai chorar. É normal que nos primeiros meses de vida o seu bebê tenha, por N motivos para chorar. Então, mãezinha, não se desespere. Quando você não souber o real motivo do choro, uma dica que eu dou, tentativa e erro. Se você não sabe por que o seu bebê está chorando, tente, reinvente-se. Saiba que também o seu bebê ele vai chorar porque a única forma de comunicação que ele tem é através do choro. Então, nem sempre o choro significa que ele está com dor, tá? Então, a minha dica para você é tente. Se o teu bebê está chorando e você não sabe o que é, faça tentativa. Você vai descobrir. Dica número 2. O cordão umbilical, ele cai sozinho. Mas eu vou dar uma dica para você. No primeiro eu tinha um pouco de medo de higienizar o umbiguinho, né? Com as instruções que o médico dá. Higienização com álcool 70, com cotonete, né? E no segundo eu também tive um pouco de receio. O meu primeiro bebê, ele teve uma hérnia umbilical. E a médica me falou, a pediatra na época, que ela ia assumir, poderia assumir até, se eu não me engano, 1 ano, né? E se não sumisse aí, então precisaria de uma cirurgia. Mas eu recebi uma dica do meu sogro, não é extinção. Eu coloquei uma moedinha de 50 centavos enroladinha num esparadrapo e colocava no umbiguinho dele. Então, com a pressão da moedinha, acabou a hérnia saindo, sumindo, né? Indo pra dentro. E aí não machucava o bebê, não doía. Então, o umbiguinho dele hoje é lindo, a hérnia sumiu e ele não precisou de cirurgia. Isso foi algo que eu fiz, tá? Os médicos não indicam, não é uma orientação médica, mas é algo que deu certo pra mim e eu queria compartilhar com você. Talvez, se eu tivesse deixado daquele jeito, talvez sumiria e talvez não. Eu não quis correr o risco, então eu fiz alguma coisa. A outra dica, mães, não tenham medo. Pode passar o cotonetinho em volta do umbiguinho por conta do cuidado com a inflamação, tá? O meu segundo bebê teve uma inflamaçãozinha no umbiguinho, ficou um pouquinho inchado, dolorido, e eu tive que entrar com medicação com pomada anti-inflamatória. Então, faça a higienização, tá? Não tenho medo, isso é uma dica que eu dou. A terceira dica é, o seu bebê, ele tem o mesmo calor, o mesmo frio que você. A gente sempre coloca um pouquinho de roupa a mais, né? Por conta que as extremidades do corpinho do bebê, eles ficam mais geladinhos do que o normal. Então, a minha dica é avaliar as extremidades, a mãozinha, o pezinho, o narizinho, né? A orelhinha. Se tiver tudo muito geladinho, coloca um pouquinho mais de roupa. Mas lembre-se que a temperatura que ele tá sentindo é a mesma temperatura que você também tá sentindo. Então, não precisa encher o seu bebê de muita roupa. A quarta dica que eu dou pra você é sobre assadura no corpinho. Gente, o bebê recém-nascido, ele é bem frágilzinho, né? Eu sempre tive medo de manusear eles, com medo que, né, machucasse, eles parecem ser tão frágeis, realmente eles são frágeis, né? Então a gente não quer mexer muito neles, ainda mais nos primeiros meses, porque eles dormem bastante, né? Eles sentem um certo desconforto quando a gente mexe neles. Mas uma dica que eu dou é passar maisena. Maisena, gente, é uma bênção pra assadura, pra prevenir a assadura. Então eu sempre passo maisena aqui no pescocinho, embaixo do bracinho, nas dobrinhas da perna, aqui atrás do joelhinho. Por quê? Porque eles assam com muita frequência. Porque como eles ficam muito enroladinho, eles não se mexem muito, então acaba eles ficando sempre com essa região, e eles têm bastante dobrinhas, acaba essa região sempre ficando com acúmulo, às vezes, ou de suor, ou água depois do banho, alguma coisa. Então primeiro, seque bem e sempre passe maisena. Ajuda bastante a prevenir a assadura e é algo que não custa caro. Outra coisa, eu tinha um pouco de receio nos primeiros meses de vida a lavar aqui, né, embaixo, porque eles têm bastante dobrinha aqui no braço. Então, gente, lave bem, né, ergue o bracinho, não tenha medo de lavar essa região aqui, porque geralmente fica acumulado de resíduos, de sujeirinha e de líquido também. E sempre passe maisena, é uma dica que eu dou aqui, vale super a pena. Outra dica que eu dou, e essa é a quinta dica, é sobre, né, teu bebê chora e a mãe sempre acha que o bebê tá com fome. E aí uma dica que eu dou pra você é verificar a fralda do bebê. Geralmente o bebê recém-nascido
recém-nascido, ele vai ter uma troca de fraldas de 4 a 6 trocas por dia. Se o teu bebê estiver com fome, não estiver se alimentando bem, pouca produção de leite, enfim, por N motivos, verifique como que tá a fralda deles, tá? Tem bastante xixi, não tem xixi, ele tá fazendo cocô, o que que tá vindo na fralda, né? Se o teu bebê estiver mamando, por algum motivo não estiver mamando adequadamente, ele vai produzir pouco xixi, vai fazer pouco xixi. Então as fraldas geralmente vão estar sequinhas. Então é uma dica que eu dou, analise a fralda do seu bebê, tá bom? Que aí você vai ter um parâmetro de como está sendo a alimentação dele. A sexta dica, gente, é sobre as roupinhas. Bebê recém-nascido, ele perde muito rápido. Na verdade, não só recém-nascido, até 1 ano de vida eles perdem muito rápido. Então a minha dica, não saia comprando tudo que você vê, né? Porque assim, eles perdem muito rápido. Tem roupinhas às vezes que nem chega a usar ou usam uma vez. Então a minha dica é, vai comprando conforme você vai precisando, conforme a necessidade. Eu sei que a gente, né, geralmente no primeiro filho a gente quer fazer um super enxoval e tá tudo bem, a gente ganha muita coisa também. Mas, de repente deixa na etiqueta para que você depois possa trocar, né? Ou então passa um chá, né? Só realmente se você estiver precisando de roupa, ou chá de fralda, porque fralda é uma coisa que você vai usar muito por um bom tempo, né? Então uma dica que eu dou, não saia comprando tudo que você vê, mas vai comprando conforme vai precisando realmente. E a sétima dica, gente, é sobre o colo. Esse é um tema polêmico. Dar colo, não dar colo. E agora? Meu bebê vai ficar manhoso, vai ficar cheio de barda. E aí, como é que eu faço? Os 3, gente, eu dei colo. É normal que o bebê, até o 3º mês de vida, ele tem uma necessidade extrema do contato com a mãe. E ele queira, então, esse aconchego, ele se sente seguro no colo da mãe. Poxa, ele ficou 9 meses na barriga da mãe ali, né, sentindo a mãe pertinho, e agora ele tá no mundo. Então é normal essa necessidade do colo. E aí, do colo, meu bebê vai ficar manhoso, vai querer sempre colo? Olha, provavelmente sim, mas pela minha experiência que eu digo pra você, aproveite a da colo, porque vai chegar uma fase que eles não vão querer. E a questão é que tudo é uma adaptação. Então eu percebo que eu preciso tirar o colo, né? Então você adapta teu filho aos poucos e ele vai aprender a se adaptar com essa nova forma, se você souber lidar de uma forma que não seja agressiva, que não seja de uma hora para outra, mas tudo que é gradativamente a criança ela vai aderindo. Então aproveite e depois saibam que se precisar tirar esse colo, você vai precisar adaptar teu filho. Se você não quiser adaptar ele a tirar do colo, então não dê colo. Mas aí você vai perder uma fase bem gostosa. Outra dica que eu dou, e essa é a 8ª dica, gente, é sobre adaptar o teu filho a dormir no seu quarto, no seu bercinho, né? Se não tiver um quarto, mas no seu bercinho, de preferência que seja no seu quarto. Os 3 eu fiz isso e deu certo. Até o 2º mês de vida, eles ficaram no meu quarto, no Moisés, né? Num espaçozinho ali pra eles. A partir dos 2 meses, eu já coloquei cada um no seu quartinho. Então, eu adaptei eles assim e eles super se adaptaram e não choraram, né? Uma coisa bem tranquila. Até os 2 primeiros meses é mais tranquilo, porque eles são bem novinhos, então eles não sentem tanta diferença. A partir do momento que eles vão ficando maiores, vai ficando mais difícil. Claro, quero deixar um adendo aqui. Tem bebês que têm algumas questões biológicas difíceis de a gente conseguir deixar eles sozinhos, né? Por exemplo, refluxo, né? Outros motivos que podem ser variados, né? Aí cada mãe tem que avaliar a sua questão. Os meus 3, eles não tiveram problema. O meu segundo, o Davi, teve um pouco de refluxo fisiológico, mas passou, né? Então ele teve até, eu acho que o 3º mês, se eu não me engano, mas mesmo assim eu coloquei ele no quarto no 2º mês e era pertinho, então eu conseguia dormir tranquila, porque, né, a gente tava pertinho ali, qualquer barulhinho a gente ficava de olho. Mas aí você tem que avaliar essas questões também, se o teu bebê vai ficar seguro, né? Outra questão é a babá eletrônica, também é uma opção para você, tá bom? Mas é uma dica que eu dou que é super válida, porque aí com o passar do tempo cada vez vai ficando mais difícil fazer essa adaptação. A 9ª dica, gente, é para você, mamãe. É normal, depois que você ganha um bebê, você, no período de puerpério, você se sentir triste, você ter vontade de chorar, você muitas vezes questionar várias coisas após
esse bebê ter chegado na sua família, mudar a questão da rotina, mudar os hábitos, mudar tudo. A sua mente muda, o seu coração fica realmente preocupado e voltado para esse bebê que ali precisa 100% de você. Então, assim, é normal você ter esses momentos, tá? Mas saiba que isso vai passar e que se não passar, você pode contar com profissionais que possam te ajudar, com a tua família. Busque ajuda, não sofra sozinha. A gente precisa, sim, das pessoas, isso é muito importante. Então, mas ficar triste nos 3 primeiros meses ali, nos primeiros meses de vida, é normal. Tá? Há uma queda brusca hormonal, então você tem uma adaptação aí, uma chegada de um ser que antes você não tinha esse convívio. É algo muito natural você ter momentos de tristeza, de querer se isolar, de questionar várias coisas. Então se permita passar por esse processo, não se culpe por sentir isso. E a 10ª dica, já linkando com o que eu falei anteriormente, a maioria das mães que eu escuto tem nesse primeiro bebê, tem a vontade de estar somente com o bebê, de não querer ajuda, né, de pessoas próximas, mães, sogras, parentes, enfim. E uma dica que eu dou pra você é: permita que essas pessoas entrem nesse momento e te ajudem. Talvez no primeiro momento da adaptação você queira ficar mais sozinha, e é normal, porque você está se adaptando, você quer tentar várias coisas. Mas é bom você poder contar com pessoas, com outras mães também que tenham experiência. Então você permita ter uma rede de apoio, porque a maternidade em si, ela vai delegar também de você muito esforço, né? Então, quando você puder ter pessoas que vão contribuir com esse momento, é muito importante, tá? De você poder deixar, de repente, quando você precisa, ou estou cansada, né? Nos primeiros meses a gente dorme pouco, né? O bebê, ele tem várias questões que a gente está aprendendo, o choro, como descobrir o que o bebê sente, o que ele precisa. Então, a gente poder contar com outras pessoas para nos auxiliar é muito importante. Não se feche para isso também. Dê oportunidade de aprender com outras pessoas e que essas pessoas também façam parte desse momento, claro, lembrando, sempre com limite. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Mãezinhas de Primeira Viagem foi especialmente para você, espero poder ter contribuído. Se você gostou desse vídeo, dê o like, se inscreva no canal e compartilhe com outras mães de primeira viagem para que elas também possam ter acesso a esse conteúdo. Um beijo grande, com amor de mãe, e até o próximo vídeo.